Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Um vídeo publicado pelo deputado do PSL Daniel Silveira na semana passada foi capaz de sacudir os três poderes da República. E vocês acharam que iriam me calar. É claro que vocês pensaram. E eu tô literalmente cagando e andando pro que vocês pensam. É claro que vocês vão me perseguir o resto da minha vida política, mas eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino, vou ter medo de 11. Que o deputado passou dos limites, isso é um consenso. Ele atacou a honra dos ministros, fazendo acusações de corrupção contra todos e também ameaçou o colegiado. Daniel Silveira ainda defendeu o retorno da ditadura. Nesse caso todo, ainda tem situações que vão lá para a esfera do ineditismo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tipificou crimes cometidos pelo deputado e decretou a prisão em flagrante de algo que estava acontecendo virtualmente nas redes sociais. A Polícia Federal está neste momento na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aí a gente viu a tentativa do espírito de corpo. O que aconteceu? O presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou ali costurar um consenso que não afrontasse o Supremo Tribunal Federal, mas isso não com os microfones ligados, ali entre os pares, por causa da pressão de alguns partidos. Mas essa pressão não foi suficiente para livrar Daniel Silveira da prisão. A avaliação na casa é de que não tem espaço mais para que haja uma reversão da prisão do deputado Daniel Silveira. Por isso, aliados do presidente da Câmara já admitem trabalhar para manter a decisão do Supremo Tribunal Federal. É essa a avaliação, por enquanto, aqui na Câmara. O fato é que um vídeo de 19 minutos impôs o primeiro grande desafio entre os poderes e testou ali os limites do Supremo Tribunal Federal. No meio disso tudo, ainda reviveu a discussão sobre dois inquéritos, o das fake news e o dos atos antidemocráticos. Para falar então sobre essa circunstância política sui generis, eu recebo aqui no Item Mais meu parceiro de todos os dias. Se ele disser que não ama trabalhar comigo, não acreditem, ele ama. Caio Junqueira, bem-vindo! Oi, Mona Lisa, obrigado pelo convite. Eu amo sim trabalhar com você. Querido, vamos lá. Brincadeiras à parte, a gente tem que pontuar uma semana de carnaval que vai entrar para a história da política brasileira por causa do bolsonarismo, de Daniel Silveira, de reação do Supremo e de uma reação muito cirúrgica da Câmara dos Deputados, na verdade, do Parlamento Brasileiro, do Poder Legislativo, né? Vamos começar olhando, então, para o que aconteceu na última semana sobre Daniel Silveira e sobre tudo isso? Vamos nessa. Então vamos lá. O que você destaca sobre as instituições funcionando, dando os seus recados, Caio Junqueira? Mona Lisa, o grande recado desses episódios da semana passada, na minha visão, evidentemente, é o fato do sistema político, do establishment político agindo, e aqui eu coloco establishment e sistema político, tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário, os dois buscando uma solução para expurgar ou para tentar expurgar, ou no mínimo para passar uma lição, para dar um castigo a quem não respeita os códigos do sistema político, os códigos do establishment político. E o que são esses códigos, né? O primeiro, o principal, talvez, é o respeito à institucionalidade dos poderes, que foi o que o Daniel Silveira feriu e não foi pela primeira vez. Então esse é o recado. O sistema, ele consegue agir quando nota que dentro desse sistema tem alguém que age contra esse sistema. Ou esse sujeito se adapta e caminha para jogar junto com esse sistema, que é o que, ao meu ver, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez ao montar uma base parlamentar lá no primeiro semestre do ano passado e montar essa base com o Centrão, ou seja, Jair Bolsonaro
atacava o sistema, mas teve que compor com o sistema em nome da própria sobrevivência política dele. Daniel Silveira não fez isso. Daniel Silveira continuou atacando com agressividade o sistema, e o sistema se juntou em várias reuniões para saber o que fazer com esse sujeito, ou seja, o sistema se juntou para punir quem atuou contra esse establishment político. Ô Caio, a gente tinha num primeiro momento ali, quando a gente começou a olhar mais profundamente aí se Daniel Silveira continuaria na prisão ou não, até uma percepção do histórico, né? O histórico que tem a ver com o espírito de corpo, com o corporativismo. Mas nem isso salvou Daniel Silveira de continuar na cadeia, né? Era tudo tão fora da curva que até os próprios pares decidiram, vamos entregar essa cabeça para salvar a nossa futuramente. E aí eu quero olhar com você, com a sua experiência, com o seu trabalho e a sua apuração, que todo mundo que acompanha aqui, te acompanha na TV também, sabe que é cirúrgico tudo isso. O que a gente pode esperar da atuação do Conselho de Ética sobre Daniel Silveira? Mona Lisa, se fosse nessa semana já esse processo de cassação, a chance do Daniel Silveira ser cassado seria muito maior. A gente tem que observar, eu não me arrisco a dizer, só lembrando, são 4 punições possíveis, né, que vão desde uma mera sanção até a perda do mandato. Se fosse agora, no calor dos fatos, no calor da semana passada, a chance de cassação era maior. Conforme se afasta os episódios ali da semana passada, conforme eles se afastam, a chance de cassação, não vou dizer que diminui, mas ela começa a ficar mais pulverizada entre as outras sanções, principalmente a da suspensão do mandato dele, que é muito possível que isso aconteça. Então o fator tempo joga muito aqui a favor do Daniel Silveira, porque vão ter contemporizações, né, muito provavelmente ali na Comissão de Constituição e Justiça, a Bia Kicis, que não age no mesmo tom, mas compartilha mais ou menos as mesmas ideias do Daniel Silveira, tem chance de se eleger presidente da CCJ, então o tempo joga a favor do Daniel Silveira. Então a gente tem que olhar, esse rito processual, ele joga a favor do Daniel Silveira, o que não significa que lá na frente ele não vai perder o mandato, mas que o tempo joga a seu favor. E todo esse zum de que os parlamentares já estão fechados ali para que o Conselho de Ética funcione mais rapidamente. Isso talvez é uma manifestação de agora, no calor da discussão, no calor dos acontecimentos? Pode acontecer isso, porque se a gente olha para um caso que teve uma repercussão imensa lá do senador, o Chico Rodrigues, com aqueles R$30 mil na cueca, não bem na cueca, mas vamos manter aqui a elegância do episódio, não deu em nada, né? Tá lá no Conselho de Ética, tá tudo parado e nem o suplente entrou. Será que a gente tem que ficar vendo como é que esses conselhos de ética tocam a coisa no calor dos acontecimentos também? Sim, o Congresso reage muito à opinião pública, à sociedade e ao calor dos acontecimentos, sejam eles quais forem. O que marca a diferença do Daniel Silveira para o Chico Rodrigues, por exemplo, é que o caso do Chico Rodrigues é um caso de suspeita de corrupção. O caso do Daniel Silveira não é um caso de suspeita de corrupção. E o tal espírito de corpo que sempre permeou o Congresso Nacional e sempre fez o Congresso Nacional é defender interferências e mandados de prisão e operações policiais contra os seus parlamentares, eles eram majoritariamente sempre sobre crimes de colarinho branco, crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai. E aí o espírito de corpo nasce, né, muito forte no Congresso Nacional. Daniel Silveira não está sendo acusado de corrupção, é um crime mais grave. E como no Congresso Nacional investiga aproximadamente um terço dos parlamentares, né, tanto do Senado quanto da Câmara, são alvo de inquéritos tocados pelo Supremo Tribunal Federal, o que eles pensam? Poxa, esse cara não está sendo acusado ou preso por corrupção, que eu poderia estar preso também por corrupção, ele está sendo preso por um outro episódio que pode, inclusive, me prejudicar, porque se eles não entregam a cabeça do Daniel Silveira, o Supremo pode reagir avançando justamente em casos de corrupção contra a maioria dos parlamentares, o presidente da Câmara, dos deputados, inclusive, e o grupo que o cerca e que hoje manda no Congresso, que é o Centrão, também. Então esse é o cálculo político, né? A gente falou na semana passada
passada no Expresso, uma frase que um importante dirigente, liderança do Centrão me falou: ele não é do corpo. Então ele não é do corpo significa basicamente tudo isso, vale entregar a cabeça dele, não estamos sacrificando o corpo ao entregar a cabeça do Daniel Silveira. Não vai ter aquilo de sangrar a própria pele, então, porque ele não está nesse corpo, ele não faz parte dessa pele. Agora, o bolsonarismo em si, né? Porque ele representa esse bolsonarismo mais raiz. Só que a gente viu nos últimos dias um silêncio absoluto do Palácio do Planalto, um silêncio do presidente, silêncio dos filhos também. Isso tem um significado imenso, né? Tem um significado imenso. O primeiro ano do mandato do Bolsonaro foi um ano dos radicais. O segundo ano foi metade dos radicais, e quando o radicalismo do bolsonarismo ameaçou o próprio mandato do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro se curvou ao Congresso Nacional, ao Centrão, montou uma base parlamentar. Então, o segundo ano do mandato dele foi um ano dividido entre o bolsonarismo radical e o Centrão, que já começou a operar muito pelo governo já a partir do segundo semestre. E o terceiro ano, que é o que a gente está vivendo, e aposto também que o quarto ano, o ano que vem, é um ano do Centrão. É já o presidente Jair Bolsonaro alinhado, é o que eu tenho falado muito no Expresso e na CNN, é um condomínio Jair Bolsonaro-Centrão. É esse condomínio que dá as cartas. O presidente Jair Bolsonaro passou 27 anos dentro do Congresso Nacional. Ele sabe como funcionam as coisas, apesar, sim, claro, de ter sido eleito com um discurso considerado radical, de ter esses seguidores, sim, radicais, mas ele quer ficar no cargo. Ele quer ficar no cargo até 2026. E para ficar no cargo até 2026, não vai ser seguindo o que reza Daniel Silveira e seus asseclas e seus seguidores. Vai ser seguindo o que o Centrão diz. E o Centrão hoje está dizendo que é melhor entregar a cabeça do Daniel Silveira para a própria sobrevivência política do governo mesmo. E como fica o fator exemplo de quem acha que pode sair aí pelas redes sociais parlamentares, né? Fazendo acusações, intimidações, ameaças diante dessa postura do Supremo. Eu ouvi parte dos parlamentares, alguns parlamentares, questionando, por exemplo, a configuração, né? A determinação da prisão em flagrante por causa de um crime que estaria acontecendo virtualmente. Essa discussão não se esgota no caso Daniel Silveira. Isso vai continuar, né, Caio? Não se esgota. E o curioso, a gente falou aqui agora do bolsonarismo raiz, radical e do Centrão. Mas se tem uma coisa que une esses dois segmentos, que são os dois segmentos que hoje são os pilares dessa base do presidente Jair Bolsonaro, mais a base extra-congresso, né? Porque a base intra-congresso, o bolsonarismo raiz é muito minoritário. Sei lá, 20 deputados de 513, 15, 25 no máximo. O Centrão tem 300, né? Mas eu digo dessa base na sociedade. Essa base da sociedade que ajuda a sustentar o presidente Jair Bolsonaro, ela se une na crítica ao Supremo. O Centrão se une a essa base radical nas críticas ao Supremo, não nesse tom, não no tom do Daniel Silveira, mas a crítica e a observação do Supremo Tribunal Federal como um poder acima dos outros poderes incomoda tanto o Centrão como o bolsonarismo. Tanto que eles vão sim tirar de alguma maneira dessa lição, desses meios que o ministro Alexandre de Moraes usou para prender o parlamentar, para tentar mudar isso na relação com o Supremo. Vão usar a cabeça do Daniel Silveira entregue ao Supremo para tentar também mandar um recado, falar: Supremo, não é por aí, precisamos que você interfira menos na vida e no universo político brasileiro. Que é tão estranho, né? A gente vê que as manifestações, as ameaças, enfim, todos os excessos que antes eram presenciais, claro, de um bom tempo já, eles são virtuais. E a discussão, vou falar agora com o Dr. Caio, tá? Para vocês que nos acompanham, Caio Junqueira esteve na seara do direito, chegou a advogar, Caio? Nunca fiz essa pergunta, chegou? Muito pouco, eu tenho OAB, mas Essa é a sua vida, mas a gente faz um outro episódio, o lado B dos nossos coleguinhas. Lado B, claro, de Brilhante. Quando
quando a gente está olhando essa realidade, né? Os parlamentares estão ali nas sessões, muitas vezes, não, claro, por causa do distanciamento da pandemia, mas fazendo vídeos, fazendo lives, eles estão ali o tempo inteiro com conteúdos para os seus públicos, né? Faz muito tempo que a sessão não é mais prestar atenção em algo, mas prestar atenção nas postagens e também nas reações ali das postagens. Isso tudo influencia demais no comportamento, tanto para os mais discretos quanto para os mais ousados. O pior efeito disso para a política é que muitas vezes a política ela precisa de uma mediação e ela precisa de tempo para acalmar, para conversar, para ter diálogo, para sentar frente a frente. Essa é a grande dificuldade dessas reações imediatas. Eu lembro que acho que foi o senador Cajuru, que logo no primeiro ano de mandato, dizia que tudo que ele fosse votar, ele iria consultar antes e ia pôr na internet. Mas como assim, né? Qual que é a função do parlamentar se você abrir tudo? Assim, quando você vota em alguém, é confiando que aquela pessoa vá tomar a decisão mais ponderada na hora de depositar o voto, qualquer que seja o assunto ali dentro do Congresso Nacional. Agora, não nos esqueçamos que a gente tem um presidente da República eleito num resultado de um processo que demandou muito as redes sociais. E não foi só em 2018, porque o projeto presidencial de Jair Bolsonaro começou mais ou menos 2012, 2013, 2011, e o filho dele, Carlos Bolsonaro, teve muito papel nisso e foi bem sucedido nisso pelas redes sociais. Então, a gente tem um presidente da República que virou presidente da República, vamos dizer assim, forçando um pouco, mas em razão das redes sociais e de uma atuação muito bem sucedida nas redes sociais. Sem dúvida. O que essa base pensa? O que esse novo Congresso pensa a hora que está ali dentro? Fala, poxa, se ele chegou lá via redes sociais, essa é a receita que eu preciso utilizar aqui também. Mas a política se fragiliza um pouco, porque a rede social prevê instantaneidade, mas a política, ela não prevê, ela não reza pela instantaneidade, ela reza pelo tempo e pela pessoalidade, pelas conversas diretas, né? Sentando na mesa e conversando. Muito bom tê-lo de volta aqui. Muito obrigada, querido. Vou revelar para todo mundo que o relacionamento é uma simbiose. Caio Perrone e Mona Lisa Junqueira. A gente fez uma parceria que já dura um bom tempo e é uma parceria de aprendizado. Então, muito obrigada e até daqui a pouco na TV, que a gente se encontra de novo. Caio Junqueira. Beijo grande, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, querido. Beijo. Vamos continuar de olho na política, claro, porque a semana começa, então, olhando para o futuro do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aqui, todos os assuntos: política, economia, comportamento, curiosidades, é o cardápio da semana. Então, fique atento para o que vem amanhã. Até!